Olá, bem-vindo a todos. Vamos à terceira parte da oficina Rendando Retalhos, promovida pelo programa Cultura Presente nas Redes, do governo do estado do Rio de Janeiro. As bases das blusas é que vamos construir hoje para poder aplicar, né, os bordados das rendas feitas nas partes anteriores da oficina. Então, a gente vai fazer a blusa 1, que é feita com retalhos em tiras, e a blusa 2, que é feita com retalhos em ponta de corte, que foram sobras da ponta de corte de uma capa godê. O tecido é um tipo de popeline mesclado entre algodão e poliéster, que foi tingido em casa. As sobrinhas da peça, né, que foi usado para fazer a renda, os retalhos, né, e o processo. E ao lado a gente pode ver uma experimentação livre fora do conceito de ter, né, o padrão da renda, só usando a inspiração das sobreposições e as curvas que faz, né, do lacê, e com duas cores, né, usando dois tipos de retalhos. Aqui tem o linho e tem um algodão cru, né, para mostrar que também dá para fazer com fios de cores diferentes, usando o mesmo sentido do zigue-zague. Os moldes que foram usados, no caso um molde quadrado, né, ou retangular, depende do tamanho que se quer fazer, que é o da blusa creme, que vai receber um viés no entorno do decote e também na cava, e que vai receber a aplicação localizada. E a blusa azul, que é o caso 2, que vai receber em toda a folha da frente a renda. Ela tem formatos diferentes. As costas têm um bico porque ela passa para frente da peça. E ela envolve o corpo em duas camadas. É uma peça feita em duas folhas. São duas folhas de tecido que envolvem o corpo. O caso 1. O caso 1 é a da aplicação da renda localizada. Está aqui a referência final, né, a fotografia final do processo e onde foi aplicada a renda. A peça tem uma estrutura somente na parte de cima, embaixo ela não vai ter nenhum tipo de acabamento. O processo em si, então eu passei e selecionei alguns retalhos e fui mesclando os tons a fim de montar um grande tecido a partir desses pedacinhos. Então aqui estou emendando com um zigue-zague comum. Vocês podem usar qualquer tipo de material para emendar. Eu usei o zigue-zague comum com linha reta, com linha, não com fio, com linha comum. Eu peguei esses pedacinhos que estão aqui, passei eles e fui montando com o alfinete, né, na preocupação de experimentar o encaixe e as colorações das partes. Depois eu parti para o manequim para poder experimentar também o caimento, posição e design. Aqui eu fui rodando o tecido, sentindo o melhor caimento, porque eu queria embaixo que ficasse com essas pontas. O processo final do acabamento, eu coloquei um viés acetinado, trazendo uma delicadeza maior nessa peça. E a aplicação da renda foi feita a partir de recorte da área da renda, né, e foi toda alinhavada na área. Depois passei na máquina. O processo da blusa em si, eu fui criando as duas partes, como se envolvesse, né, precisasse do tamanho do molde. Eu fui montando os pedacinhos e pensando nesse formato que eu queria e medindo no corpo, depois girando para sentir a forma. Depois eu apliquei o molde por cima, então eu cortei a cava e cortei o decote, apliquei o viés e vim estudando a posição da renda.
pensando como aplicar a renda. O molde do caso 2 foi feito na mulagem, usando, né, uma sobra de godê, que sobra uns bicos em triângulo na ponta da curvatura do godê. E a partir dele, eu coloquei no manequim e vim montando o que depois gerou aquele molde que eu mostrei antes para vocês. Então, ele foi feito a partir do estudo sobre o manequim, mas também pode ser usado cortando o molde e aplicando, encaixando em cima da peça, também não tem problema. Aqui tem a vista das folhas dele esticadas. Esse tecido, conforme ele recebeu a tinturaria, né, o fio de poliéster encolheu e o fio de algodão deu uma segurada. Não, ao contrário, desculpa. O fio de algodão encolheu e o de poliéster não. Então gerou uma elasticidade. A peça ficou como se fosse uma malhazinha. Ela não ficou tão rígida como um poliéster comum. Ela ficou macia e tem uma certa elasticidade. Então aqui tem as vistas dessa peça. Essa elasticidade facilitou esse processo aqui, ó, de puxar para trás, mas também dá esse efeito mais fofinho, mais fluido, mais caidinho aqui no decote canoa. O decote foi feito em formato canoa. A parte da frente um pouco mais decotada do que a parte de trás. E foi usado essa blusa aqui como referência, esse desenho como referência. O resultado final da aplicação 1, né, o detalhamento e as formas, como é que elas ficaram, as larguras dos fios, né, o zigue-zague apertadinho formando a parte externa do desenho e por a parte interna numa linha reta. É sempre lembrar que aqui embaixo tinha um risco de caneta, esse pedaço foi lavado. Ele ainda está inteiro sem o recorte, depois eu vou recortar aqui em volta, ó, seguindo o padrão, e vou aplicar na costura. O outro, né, dá para ver aqui mais de perto um zigue-zague travando os fios e formando o desenho do floral. Outras partes do floral feitas com a costura simples, reta por cima e mesclando as cores. E vamos à descrição do nosso processo desde a etapa inicial, né, da oficina e como vamos executar as etapas. Primeiro, vamos pensar o que foi produzido. Foram produzidas blusas com aplicação de um bordado livre, inspirado no padrão da renda renascença. A escolha e a definição da pesquisa partiu do estudo das rendas brasileiras e eu usei como recorte a renda renascença. Como são feitas as rendas que eu busquei como referência da pesquisa. Então, eu comecei a observar os fios, as tramas, como são formadas, como prendem as fitas, né, de lacê, como é que são presas as partes, se tem áreas vazadas, quais as linhas que se conectam, se formam, quais as camadas que se formam, e observando as sobreposições das passadas das formas. A partir disso, eu comecei a escolher o material. Através da observação das áreas vazadas, eu escolhi bases transparentes, né, para criar a estrutura. Ou seja, um tule, um filó, uma organza ou um microtule, como no caso eu escolhi. E retalhos de produção, coisa que ia ser descartada, tirinhas e retalhinhos que não serviam para nada. Qual é o efeito pretendido durante o processo dessa oficina? É de simular a padronagem da renda, mesclando com estilos livres, que podem ser adaptados de acordo com a técnica e a habilidade de cada um. A superfície transparente, né, foi a do tule, pode ser o filó, pode ser o organza, eu usei o microtule.
usando trabalhos de costuras retas e zigue-zague, que também pode ser substituído por um trabalho à mão, de um bordado bem feito, e a aplicação de tiras de retalhos. Já na base das blusas, elas foram feitas a partir de retalhos e sobras de tecidos não aproveitáveis, coisas que iriam para o lixo também, só que em proporções um pouco maiores do que as tirinhas que foram usadas na aplicação do bordado, da renda, né? A seleção dos padrões e a transposição para a camada de tecido transparente. Então, eu selecionei 2 tipos de padrão da renda Renascença, que geralmente é usado como base para criar o desenho, e transportei para o microtule. Depois eu alinhavei as tiras dos retalhos, formando o desenho nas partes mais grossas do padrão. As partes mais finas e mais delicadas eu completei com as costuras retas, diretamente sobre o tecido transparente. E, como a gente vai ver agora, a gente vai começar, a partir dessa etapa, a construir as camadas de base, ou seja, as blusas que vão receber essas rendas construídas. Então, como é que a gente vai aplicar as rendas nas blusas? No caso 1, que é a blusa creme, vai receber uma aplicação localizada, que é do ombro até a parte de baixo, e no caso 2, vai receber uma aplicação na folha inteira da frente da blusa. E por fim, eu vou mostrar um pouquinho do registro desse processo, tanto no manequim, no registro final, quanto o corpo. No corpo em si, como é que as peças se comportam no movimento do corpo humano. Então aqui tem os detalhes finais, né, das peças, o resultado final, como é que fica a diferença também da localizada para a de folha inteira, seria como quase que fazendo uma menção à estampa, corrida, né? Seria uma padronagem de folha inteira. Padronagem de folha inteira e a padronagem localizada, que foi recortada, e essa aqui foi aplicada usando o molde da blusa. Aqui não usou molde de blusa, só usou um fragmento. Aqui não, aqui precisou do molde da blusa para poder fazer do tamanho correto. Mais um pouco do detalhamento da diferença das formatações das linhas de uma para outra, né? O desenho mais livre e o desenho mais estruturado. As blusas finais, as peças finais, como se comportam uma ao lado da outra, né? E o resultado final, com as estruturas da blusa já soltinhas, sem um acabamento por intenção, e a outra já toda com acabamento. E o resultado dessas peças vestidas no corpo. Com uma proposta de um editorial a fim de registrar o processo da renda em situações de movimento do corpo. E também mostrando as possibilidades em corpos diferentes, ou seja, no corpo masculino e no corpo feminino e vice-versa. Então, mostrando que como ela ficaria, né, nos 2 momentos. Ó, aqui tem um momento e o outro que está invertido, né, tanto um quanto o outro. Bom, já vimos todos os processos, agora vamos estudar o caso 1 do molde retangular feito com retalhos de malha, a base creme. Foi feita a partir desse molde, que vai ser a base do corte. Nós vamos emendar os tecidos, criando um novo tecido a partir desses pedacinhos que foram passados. Essa é a fonte dos tecidos, desses pedacinhos de malha que foram passados na máquina, no ferro. Vamos juntar essas partes todas dos retalhos em zigue-zague. Depois começar a colocar no manequim para estudar a forma, estudar a disposição do design, estudar o movimento, onde vai ficar as pontas, que formato, que inclinação que se quer. E depois disso, vamos colocar o pedaço do molde por cima, né, do tecido criado, prestando atenção nos bicos que nós experimentamos no manequim, que eles têm que ficar embaixo no molde, porque a gente vai cortar
com o molde por cima, encaixando somente o decote e a largura de cava e as laterais. A peça vai ser fechada e cortada no formato da blusa, mas a bainha vai ficar irregular. O decote é em V. Aí o resultado final dela já cortada, com o decote em V e presa na lateral. Eu vou prender o viés no decote e nas cavas, fazendo o acabamento para dentro. Essa estrutura vai ser... O viés é dobradinho, costura para fora, aí o detalhe dele, costura para fora, depois passa e dá o arremate com a costura na região da malha para poder ficar acabado. Agora nós vamos vestir a peça no manequim para estudar a posição do desenho da aplicação da renda. Essa peça foi tingida, mas a renda não, tá? Depois, mais à frente, vocês vão ver que a peça sofreu uma alteração nessa coloração. Eu vou estudar agora a posição da renda na estrutura, para ver como é que eu vou encaixar, se vai ficar reta, se vai ficar diagonal, em que pedaço vai ser usado. Aí tem a peça sendo estudada, né, para ser alinhavada e entender onde vai parar cada ponto. O ideal é que a peça já esteja tingida embaixo para fazer isso. Que aí você já sai daí direto para a área de corte, né, de fixação da renda. Então, vamos prender toda a área. O ideal é já no manequim, porque você sente o movimento, então não trava nada, né? Já pode ficar direto ali. E aí a peça já está tingida, né? Então eu reapliquei a posição que eu tinha afirmado antes. E eu vou recortar a renda toda em volta do desenho, acompanhando a borda do desenho, que depois eu vou passar a costura nessas partes. Em alguns momentos que eu cortei bem rentinho na tira branca, eu vou passar de novo uma costura reta por dentro da tira do desenho, para não ter nenhum recorte, nenhuma costura do lado de fora do desenho. Só nesse pedaço aí é que eu vou poder passar, onde tem só o túnico, eu vou poder fazer um novo desenho próximo à linha que já tem. Então, eu vou costurar pelas bordas. Esse é o resultado final, já recortado e alinhavado. Eu alinhavei toda a peça com alfinete e com pontinhos de linha. Aqui está o detalhe final da peça já presa no lugar. Então, já está costurada no lugar. O meio fica solto, eu prendi só as pontas, fica uma camada solta. Dá para ver aqui um pouquinho do detalhamento de como é que foi preso, sempre acompanhando o máximo do desenho que foi feito, para não ter nenhuma costura reta, de repente, assim, no meio da proposta. Então, você pode usar uma linha invisível. Aqui tem o efeito final da peça, com o contraste, né, do desenho. O contraste do desenho em branco com o fundo um pouco mais escuro, que pode ser qualquer outra estrutura. E vamos ao caso 2, a peça azul, né, que tem uma particularidade de ser em 2 folhas. E a renda é inteira. Então, o molde final é esse, né? E eu vou mostrar a forma de como eu cheguei nesse molde final. Aqui tem as partes e as folhas, né, mostrando como a parte da frente é menor do que a parte das costas, porque as costas envolvem um pouquinho da frente, não tem lateral, ela é aberta na lateral. Então, é para ser usado como uma outra blusa por baixo, algo do tipo, é uma sobreposição. O detalhe do acabamento, do viés dobrado no decote e aberto na lateral, tipo da costura que foi feito. E com os pedaços de retalho em triângulo, que eram as sobras do corte do godê, né, e aproveitando que esse tecido tem um pouquinho de elasticidade, eu fui inclinando o triângulo e cortando os excessos para montar aquele formato que vocês viram antes.
usando as linhas guias do manequim para poder me orientar na hora de cortar as alturas. Então é bom ter um manequim que tenha isso, ou botar uma linha, um fitilho, alguma coisa que faça, né, as guias, ou já corte direto um molde na modelagem plana e depois transfira para o tecido reto na mesa. Eu fui cortando direto, formando, né, o modelo direto no manequim, que é a técnica de mulagem, estruturando e aproveitando cada pedacinho desse tecido, né, de maneira eficiente, de acordo com a intenção. Cortei o decote em decote canoa, mais decotado na frente e menos mais rasinho nas costas. Fiz um acabamento com viés um pouco mais rígido, como uma fitinha de gorgurão, para dar mais estrutura na peça, porque a peça é bem molinha e depois em entrar a camada de tecido eu queria que ela desse uma estrutura um pouquinho mais armada. Então eu vou prender em toda a lateral da peça, deixando o viés aberto, só vou rebater ele, e depois eu vou prender o decote dobrando o viés, para ele dar um acabamento diferente, mais delicadinho, mais fininho. Então a lateral fica como se fosse quase um babadinho. É importante lembrar de assentar as costuras, senão dá efeito, né, de dobra. Então a gente passa aí todo na máquina, primeiro, faz a primeira camada na máquina, e antes de rebater a costura, a gente precisa passar essa costura. Ali tem a dobra, então vamos passar essa costura toda antes de dobrar e antes de fazer o acabamento. Agora é o momento de aplicar a renda. Sobre essa estrutura esticada na mesa ou em cima do manequim, eu usei depois no manequim, eu vou esticar um pouquinho a peça da renda, porque ela sofre uma redução na hora que você começa a fazer as camadas de costura. Então tem que voltar com ela para o tamanho, dando umas puxadinhas, porque é natural o tecido dar uma encolhida, mas ele volta. Eu volto para o manequim para ajustar e prender melhor as folhas, porque ali eu tenho o movimento e o volume do corpo para me ajudar nesse processo e sentir onde eu quero que deixe um volumezinho ou não, deixar mais reto. Então, vou prendendo primeiro a base embaixo e em cima para sentir toda a dimensão da peça e depois eu vou prendendo as laterais. Passo na máquina e depois aparo essas beiradinhas. Depois eu vou passar na máquina bem rentinho no encontro do viés branco. Eu escolhi colocar dentro do viés branco. Então eu vou aparando todo o pedaço que sobrepõe, né, a parte do viés branco para arrematar toda essa folha em volta. Vou vestir no manequim para ver o resultado final, ver se não tem alguma para sobrando. Observar que a camada é solta uma da outra, então eu só prendi as folhas nas laterais, então o meio fica solto, é unido somente no contorno dessas figuras. E o resultado é uma sobreposição de duas folhas na parte da frente. A parte de trás, nesse modelo, eu não fiz. Então, fica liso, né? E sobrepõe uma partezinha lisa no pedacinho lateral. Ela dá um afofadinho por conta da camada solta. Aqui o resultado final da peça, né? A fotografia das estruturas, como é que elas ficam depois. O detalhamento, né, do contraste do fundo com a peça, né, e o formato do desenho criado, ainda no manequim, e o editorial do comportamento da peça no corpo. Como é que muda, né, o formato quando entra o movimento corporal e os contrastes de luz e sombra
e de movimento em uma situação mais natural do que de um manequim. A gente pode ver um resultado mais orgânico, né, do trabalho, do processo. Bom, muito obrigado a todos. Eu espero que tenham gostado da oficina. Gostaria de agradecer aos colaboradores do projeto e à Secretaria de Economia Criativa. Muito obrigado e até mais.